Por que um homem de 50 anos, com grisalhos nas têmporas e marcas de expressão nos olhos, consegue entrar num lugar e roubar a atenção de uma mulher com a metade da idade dele, enquanto um cara de 25 anos com corpo de academia e cabelo cheio é ignorado no mesmo bar? Você já viu isso acontecer? Talvez já tenha vivido isso. Talvez esteja assistindo a este vídeo agora porque algo nessa conta não fecha. A cultura vive te dizendo que a juventude vence sempre, que as mulheres só buscam aparência, que assim que você atinge certa idade, você vira parte da mobília antiga que ninguém quer usar. Mas a realidade vive sussurrando algo bem diferente. Os estoicos entenderam esse segredo há 2000 anos. Marco Aurélio governou o império mais poderoso da Terra, enquanto lutava batalhas aos 60 anos. Sêneca escreveu cartas que seduziram as mentes de imperadores e aristocratas até o fim da vida. Catão, o jovem, era temido e desejado pela elite política de Roma até o dia de sua morte. Esses homens não foram lembrados por seus rostos. Eles foram lembrados por algo completamente diferente. Algo que os homens modernos esqueceram como construir. Hoje eu vou detalhar os 5 traços masculinos que tornam os homens mais velhos magnéticos, irresistíveis e quase perigosos aos olhos das mulheres que sabem o que é qualidade de verdade. Isso não é truque. Não são cantadas prontas. São os pilares que os antigos estoicos passaram a vida forjando. E, ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que os olhos de uma mulher se demoram em um certo tipo de homem mais velho e como se tornar ele. Se você está pronto para parar de jogar baixo, clica no botão de se inscrever. Fica comigo até o fim, porque o 5º traço é aquele que quase nenhum homem desenvolve, e é o que separa os esquecíveis dos inesquecíveis. Vamos começar. Traço número 1. A gravidade do silêncio composto. Observe um homem jovem em uma situação de tensão. A voz dele sobe, as mãos se movem. Ele enche o ar com palavras porque o silêncio parece uma derrota para ele. Ele acha que falar alto é poder. Ele acha que reagir é força. Agora, observe um homem mais velho que já passou por fogo de verdade na vida. Alguém o interrompe. Alguém o insulta. Alguém o testa. E o que ele faz? Nada. Ele deixa o silêncio ali parado como uma rocha. Ele não pisca, não corre para se defender. Ele olha para a pessoa do jeito que um leão olha para um cachorro latindo do outro lado da cerca. Divertido, imperturbável, imóvel. É isso que as mulheres sentem antes mesmo de conseguirem dar um nome para o sentimento. Os estoicos chamavam isso de apatheia, o estado de não ser tocado pelo caos de mentes menores. Epicteto, que nasceu escravo e foi aleijado para sempre, escreveu que ninguém pode realmente te insultar, a menos que você aceite ser insultado. Pensa no peso disso. Pensa no que significa viver como um homem que simplesmente não aceita os convites que o mundo vive enviando para que ele perca a compostura. Jovens confundem volume com dominância. Eles gritam no trânsito, discutem com estranhos na internet, exibem suas emoções como um pavão exibindo as penas. E as mulheres leem isso instantaneamente como fraqueza, porque é fraqueza. É o sistema nervoso de um menino que ainda não aprendeu que o mundo não pode feri-lo, a menos que ele permita. Um homem mais velho que cultivou a verdadeira compostura entra em qualquer ambiente e muda a temperatura do lugar só de estar ali. As mulheres percebem o jeito como ele não corre atrás de conversa, o jeito como ele não faz uma performance, o jeito como a risada dele é rara e, portanto, valiosa. O jeito como o contato visual dele não vacila, não caça, não implora. Existe uma lentidão nele, uma intencionalidade. Cada movimento parece dizer: eu não tenho para onde correr porque, onde quer que eu vá, eu já estou em casa dentro de mim mesmo. Isso é inebriante para uma mulher. Você entende o porquê? Porque a vida inteira ela lidou com homens que queriam algo dela, que precisavam da reação dela, que precisavam da aprovação dela, que
que precisavam que ela acalmasse as inseguranças deles. E agora, de repente, ela conhece um homem que não precisa de nada disso. Um homem cujo silêncio é mais cheio do que as palavras da maioria dos homens. Um homem cuja quietude faz com que ela sinta pela primeira vez que ela é quem tem que se elevar para alcançá-lo. Ela se sente segura perto desse homem. Não a segurança rasa de um parceiro tedioso, mas a segurança profunda e primitiva de uma criatura que sabe que está protegida por uma criatura mais forte. O sistema nervoso dela se acalma, a guarda dela baixa, a curiosidade dela acende. E aqui está o segredo que ninguém conta para os jovens. Você não pode fingir isso. Você não pode seguir um roteiro para esse silêncio. Tem que ser real. Tem que vir de uma base de quem sobreviveu a coisas, perdeu coisas, enterrou coisas e emergiu do outro lado com o conhecimento silencioso de que, não importa o que aconteça a seguir, você vai dar conta. Esse é o traço 1, a gravidade do silêncio composto, a fundação onde tudo mais é construído. Traço número 2, a autoridade que não se anuncia. Existe um paradoxo estranho no cerne da atração masculina. Os homens que mais tentam parecer poderosos são sempre os menos poderosos. Os homens que postam sua riqueza, se gabam de suas conquistas, dominam cada conversa, usam seu status como uma fantasia. Tudo isso repele mulheres de qualidade em um nível que elas nem conseguem articular. Por quê? Porque a autoridade real nunca precisa de um anúncio. O rei não te diz que é o rei. O rei simplesmente entra na sala do trono e todo mundo sabe. Sêneca escreveu sobre isso em suas cartas do exílio. Ele disse que o homem genuinamente poderoso não tem necessidade de provar nada, porque o poder dele não é concedido pela percepção dos outros. Pertence a ele, tecido em seus ossos, independente de testemunhas. Os estoicos entendiam que a validação externa é a droga dos homens fracos. E homens fracos vão queimar a vida inteira correndo atrás dela. Um homem mais velho que trilhou o caminho estoico se porta como alguém que já conhece o próprio valor. Ele não interrompe, não compete por tempo de fala, não precisa corrigir cada opinião errada na sala. Ele não se sente ameaçado pelo sucesso de outros homens, porque o senso de si mesmo não é construído por comparação. É construído por conquista, pelo esforço longo e brutal de construir uma vida com as próprias mãos. As mulheres conseguem sentir o cheiro disso do outro lado de uma sala. Pensa no jeito como homens mais velhos nos filmes cativam o público. Os atores que interpretam reis, generais, bilionários, mentores, eles não gritam. Eles não andam se achando. Eles se recostam nas cadeiras e esperam ser abordados. Quando falam, a voz é baixa e sem pressa, porque sabem que o lugar vai parar para ouvi-los. Essa presença não é uma atuação. É o resíduo de uma postura interna real que qualquer homem pode construir. Mas a maioria nunca vai construir. É aqui que os jovens erram. Eles acham que autoridade significa dominar os outros. Não. Autoridade significa ser inquestionavelmente dominante sobre si mesmo, sobre seus impulsos, sobre seus desejos, sobre suas reações. Um homem que conquistou a si mesmo não precisa conquistar mais ninguém. E as mulheres percebem isso com uma precisão assustadora. Quando uma mulher conhece um homem assim, algo muda nela. Ela para de testá-lo do jeito que testa outros homens. Ela para de pressionar para ver onde estão as rachaduras, porque consegue sentir que não existem rachaduras. Em vez disso, ela começa a se inclinar na direção dele, a se perguntar sobre ele, a querer ganhar a profundidade da atenção dele em vez de exigi-la. O homem mais jovem, com braços fortes e uma risada alta, pode chamar a atenção dela por um momento. Mas o homem mais velho, no canto do bar, lendo um livro, sem olhar para cima, sem atuar, sem tentar, é aquele em quem ela se pega pensando 3 horas depois. Porque a autoridade que não se anuncia
é a autoridade mais barulhenta de um lugar. Traço número 3. A profundidade de uma vida realmente vivida. Vamos ser honestos. Homens jovens são intercambiáveis. A maioria deles tem as mesmas opiniões absorvidas dos mesmos 5 influenciadores, as mesmas histórias de viagem, dos mesmos 3 destinos, as mesmas ambições repetidas dos mesmos livros de autoajuda, a mesma camada superficial de personalidade, porque não viveram tempo suficiente para desenvolver uma mais profunda. Uma mulher pode ter uma conversa com um cara de 23 anos e já saber, em 15 minutos, cada coisa interessante que ele tem para dizer. E então ela fica entediada. Não porque ele seja burro, mas porque ele não teve tempo de acumular peso real. Agora, coloque essa mesma mulher do outro lado da mesa de um homem no fim dos seus 40 anos, que já atravessou suas próprias tempestades. Um homem que construiu empresas, as perdeu e as construiu de novo. Um homem que enterrou pais, criou filhos, amparou um amigo chorando às 2 da manhã. Um homem que leu 1000 livros, não para impressionar ninguém, mas porque queria genuinamente entender o mundo antes de morrer. A textura dessa conversa é completamente diferente. Não tem roteiro, não tem performance. Tem um homem tirando de um poço profundo de experiência real. E cada pergunta que ela faz revela outra câmara que ela não esperava. É isso que os estoicos queriam dizer quando falavam de gravitas, o peso de uma alma que foi moldada pelo tempo real, sob pressão real. Marco Aurélio, em suas meditações, lembra a si mesmo que a maioria dos homens vive na superfície de suas vidas, deslizando como insetos na água. Mas o filósofo, o homem de verdade, mergulha fundo. Ele examina. Ele sofre. Ele reflete. Ele volta para cima mudado. Uma mulher de qualquer nível real deseja essa profundidade em um homem. Não porque ela é interesseira, não porque está atrás de status, mas porque a própria alma dela tem fome de uma conversa que leve a algum lugar, de um parceiro que consiga encontrá-la em lugares que outros homens nem sabem que existem. Aqui está o que os jovens não conseguem fabricar, por mais que tentem: o brilho nos olhos de um homem que foi humilhado pela perda, o sorriso silencioso de um homem que fez as pazes com a própria mortalidade, o aceno lento de um homem que sabe exatamente o que a mulher à sua frente está sentindo, porque ele mesmo já sentiu isso 100 vezes em 100 lugares diferentes. É por isso que os homens mais velhos, os homens estoicos, têm uma vantagem desleal. Eles têm conteúdo, eles têm substância, eles têm histórias que não precisam de enfeites porque as histórias já são dramáticas o suficiente por si sós. E quando uma mulher encontra um homem assim, ela não quer apenas uma noite com ele. Ela quer muitas noites. Ela quer continuar descascando as camadas. Ela quer saber o que o formou, o que o quebrou, o que o reconstruiu. A vida dele vira um livro que ela quer ler devagar, página por página. Profundidade é uma força gravitacional. Superficialidade é falta de peso. Adivinha qual delas mantém uma mulher em órbita? Traço número 4. A recusa em perseguir. Este talvez seja o traço mais mal compreendido de todos, e é o que 90% dos homens em qualquer idade erram. Observe como a maioria dos homens se comporta quando se sente atraído por uma mulher. Eles se inclinam demais, mandam mensagens demais, tentam impressionar, concordam com tudo o que ela diz. Eles se moldam como argila úmida para caber em qualquer forma que achem que ela quer. Eles têm tanto pavor de perdê-la que sacrificam justamente a única coisa que faria com que ela os quisesse: o próprio centro, o próprio eixo, o próprio eu inabalável. Um homem estoico mais velho não faz isso, e já viu o suficiente. Ele já perdeu o suficiente. Ele sabe, no fundo dos seus ossos, que mulher nenhuma vale o abandono de si mesmo. Nem mesmo a mais bonita. Nem mesmo aquela por quem o corpo dele está gritando. Os estoicos chamavam isso de sofrosine, o domínio dos próprios desejos.
a recusa em deixar que o apetite dirija a carruagem da alma. Quando esse homem mais velho conhece uma mulher que o intriga, ele não persegue, não caça, não cria estratégias. Ele simplesmente vive a vida dele na presença dela e deixa que ela decida se quer caminhar ao lado dele. Ele tem curiosidade sobre ela. Ele gosta dela, mas ele nunca precisa dela. Você entende o quão raro isso é? Você entende o efeito que isso tem em uma mulher que passou a vida adulta inteira sendo perseguida por homens que estavam dispostos a se humilhar pela atenção dela? Ela conhece esse homem mais velho e, pela primeira vez, ela fica desorientada. É ela quem está se inclinando. É ela quem está fazendo perguntas. É ela quem fica imaginando se disse algo errado quando ele leva 3 horas para responder a uma mensagem. A dinâmica inverteu e ela não consegue se lembrar da última vez que sentiu esse tipo de curiosidade, esse tipo de fome, esse tipo de incerteza sobre um homem. Isso não é um jogo, não é uma técnica, é o subproduto natural de um homem cuja vida é genuinamente cheia. Um homem que construiu sua própria paz, seu próprio propósito, seus próprios ritmos diários de satisfação. Quando a sua vida é verdadeiramente sua, a chegada de uma mulher não completa o quadro. Ela é convidada para uma pintura que já é bonita por conta própria. Jovens perseguem porque se sentem incompletos. Eles acham que uma mulher vai consertar o vazio dentro deles. E as mulheres sentem essa necessidade como um cheiro ruim. Isso as repele. Ativa cada instinto de proteção que elas têm. Elas sabem corretamente que um homem que conta com elas para sua realização vai drená-las no momento em que a novidade passar. O homem estoico mais velho não carrega esse vazio. Ele se sentou consigo mesmo na solidão. Ele fez amizade com a própria companhia. Ele construiu um mundo interno tão rico que ninguém é necessário para resgatá-lo de lá. E as mulheres conseguem sentir isso imediatamente. O fato de ele não perseguir não é frieza. Não são joguinhos. Não é indiferença. É o brilho calmo e aterrado de um homem que não tem para onde ir, porque ele já chegou. E mulheres de qualidade, caminhariam sobre vidro quebrado para alcançar um homem assim. Traço número 5. A aliança silenciosa com a mortalidade. Agora chegamos ao traço de que quase ninguém fala, aquele que separa os homens mais velhos comuns dos verdadeiramente magnéticos. Este é o traço que Marco Aurélio viveu, que Sêneca escreveu de seu leito de morte, que Catão personificou em sua hora final. É a relação do homem com a morte. Eu sei como isso soa. Fica comigo. Cada homem, à medida que envelhece, fica cara a cara com a própria mortalidade. Ele vê amigos morrerem. Ele vê seu corpo mudar. Ele vê o horizonte do seu próprio fim chegando mais perto. Não é mais um boato distante. E ele tem uma escolha a fazer nesse momento. Uma escolha que define o resto de sua vida. Ele pode entrar em pânico. Pode tentar se apegar à juventude. Pode pintar o cabelo. Perseguir mulheres jovens o suficiente para serem filhas dele. Comprar o carro esportivo. Postar nas redes sociais como se tivesse 25 anos. Mentir para si mesmo sobre o tempo. Você já viu esses homens? Todo mundo já viu. Eles são dignos de pena. Eles são vergonhosos. E as mulheres veem através deles instantaneamente porque o desespero está vazando por cada poro. Ou ele pode fazer a coisa mais difícil, a coisa estoica. Ele pode se virar e encarar a morte diretamente e fazer as pazes com ela. Sêneca escreveu: preparemos nossas mentes como se tivéssemos chegado ao exato fim da vida. Marco Aurélio lembrava a si mesmo cada manhã que poderia não viver para ver a noite. Os estoicos praticavam o memento mori, a contemplação diária da morte, não para se tornarem mórbidos, mas para se tornarem livres. Um homem que realmente aceitou que seu tempo é limitado para de desperdiçá-lo. Ele para de temer a rejeição. Ele para de jogar baixo. Ele para de adiar sua vida real.
cada momento passa a ser carregado de significado, porque cada momento pode ser o último. E aqui está a magia estranha disso. Uma mulher consegue sentir isso em um homem quase imediatamente. Um homem que fez as pazes com sua mortalidade caminha pelo mundo com uma vivacidade silenciosa que nenhum jovem consegue replicar. Ele está presente, totalmente presente, não distraído, não ansioso com o futuro, não assombrado pelo passado. Ele vê a mulher na frente dele como se pudesse nunca mais vê-la, porque ele sabe de verdade, que essa pode ser a última conversa que eles terão. A atenção dele é total. A presença dele é total. As mulheres nunca sentiram nada parecido. A maioria dos homens que conheceram está pela metade, checando celulares, pensando no trabalho, ensaiando mentalmente a próxima fala. Este homem estoico mais velho está totalmente no momento com ela, e os olhos dele carregam uma espécie de finalidade calma e quente que faz com que ela se sinta a coisa mais importante do universo durante aquela conversa. E além da presença, há algo mais. Uma espécie de paz, uma espécie de gentileza. Homens que temem a morte tornam-se cruéis, desesperados, agressivos. Homens que fizeram amizade com a morte tornam-se mais suaves, mais sábios, mais bondosos. Eles não têm mais nada a provar. Eles já enfrentaram a única coisa que valia a pena temer e saíram do confronto inteiros. Esse homem ri com facilidade porque sabe quão preciosa é a risada. Ele ama profundamente porque sabe que o amor é finito. Ele escuta com atenção, porque entende que cada palavra pode ser a última que ouvirá da pessoa que fala. Existe um peso de ternura nele que os jovens nem conseguem imaginar. E para uma mulher, essa ternura combinada com sua compostura de ferro é devastadora. É a combinação que ela buscou a vida inteira sem saber como descrever. Um homem que é duro o suficiente para aguentar qualquer tempestade e suave o suficiente para realmente enxergá-la. Um homem que é aterrado o suficiente para ser uma rocha e espaçoso o suficiente para ser um lar. É isso que o homem estoico mais velho se torna, depois de fazer sua aliança silenciosa com a mortalidade. É por isso que ele não está desaparecendo no fundo do cenário do mundo. Ele está, na verdade, entrando em sua era mais poderosa, porque nada é mais atraente do que um homem que parou de fugir da única coisa que todos os outros homens têm pavor. Então, aqui estão eles, os 5 traços. A gravidade do silêncio composto, a autoridade que não se anuncia, a profundidade de uma vida realmente vivida, a recusa em perseguir e a aliança silenciosa com a mortalidade. Nenhum desses é dado a um homem pela idade dele. Você pode ter 60 anos e não ter nenhum deles. Você pode ser um homem vazio, desesperado, ansioso e perseguidor em qualquer idade, e muitos são. O que torna o homem estoico mais velho irresistível não é o número de anos que ele viveu, mas a qualidade da alma que ele forjou dentro desses anos. Mas aqui está a boa notícia. Cada um desses traços pode ser construído deliberadamente em qualquer idade. Os estoicos não esperaram até ficarem velhos para começar. Marco Aurélio estava escrevendo suas meditações no seu auge, preparando sua mente para o peso de cada fase da vida que viria. Sêneca estava praticando sua morte anos antes de ela chegar. Eles entendiam que o homem que você é aos 60 é simplesmente a soma das escolhas que você fez aos 30, 40, 50. Cada pequeno ato de compostura, cada recusa em perseguir, cada hora gasta em profundidade e reflexão, é um tijolo na fundação do homem que um dia fará as mulheres pararem o que estão fazendo sem dizer uma única palavra. Se você levar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: o mundo está tentando te convencer de que a sua relevância desaparece com a idade. Os estoicos sabiam que o oposto era verdade. O seu poder se acumula. A sua presença se aprofunda.
O seu magnetismo não é um fogo que se apaga, mas um calor lento que fica mais forte a cada ano que passa, se você cuidar dele corretamente. Torne-se o homem cujo silêncio é uma sinfonia, cuja autoridade não precisa de plateia, cuja vida tem peso, cujo centro não pode ser movido por mulher nenhuma ou tempestade nenhuma, cuja paz com a morte o libertou para viver. As mulheres que importam vão te encontrar, não porque você perseguiu, mas porque você se tornou inegável. Se isso ressoou com você, clica no botão de curtir. Se inscreva para mais sabedoria estoica para homens modernos. E deixe uma palavra nos comentários. O traço que você vai começar a construir hoje. Sua transformação começa agora. O tempo é mais curto do que você pensa. Use-o bem.